SBT, a cara do Brasil. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo. Meu nome é Paulo Pérez, pastor do Ministério Sementes de Cristo, compartilhando mais uma vez a palavra poderosa de Deus nesta terça-feira, a palavra que nos ensina, que nos anima, que nos confronta, que nos ama e que dá a mim e a você a oportunidade de andar de forma diferente, de caminhar de forma diferente, de pensar de forma diferente, de exercer a nossa caminhada de uma forma infinitamente melhor do que nós fazíamos no passado, ou como éramos no passado. Talvez você não lembre, talvez você não queira lembrar. Você lembra de alguns anos atrás como você era, como você caminhava? As coisas erradas que fazia, os pecados que cometia, os delitos e pecados. Lembro que em alguns momentos nós éramos escravos do inimigo das nossas almas. E nós seguíamos tudo aquilo que ele determinava ou ele ordenava. Após você conhecer a Cristo, amado, a caminhada é diferente. Talvez você que está ouvindo não conheça ainda, ou ouviu falar, todos nós ouvimos falar de Deus, de Jesus Cristo e o Espírito Santo do Senhor. Todos nós. Mas cabe a cada um de nós a oportunidade de entender que eu não preciso somente ouvir o seu nome ou proclamar o nome de Deus, mas eu preciso estar na presença dele. E estar na presença dele é muito maior e muito melhor, porque quando eu estou na presença dele eu consigo entender que as dimensões do reino de Deus que eu não conhecia agora se fazem presente na minha vida, na minha história de vida, para que eu possa caminhar de uma forma que eu não conhecia, de uma forma que eu nunca imaginei que aconteceria. Sabe, quando nós conhecemos a Jesus, amado, muda a nossa maneira de falar, a nossa maneira de andar, a nossa maneira de se expressar, a nossa maneira de conduzir a nossa vida, a nossa maneira de tratar a nossa esposa e os nossos filhos, a nossa maneira de ser o homem, o sacerdote da casa, né? Aquele que é o mantenedor da casa. Muda o nosso critério de visão de como tratar as pessoas, de como tratar o próximo e de como olhar para o cenário daqueles que por algum motivo estão nas ruas, nas praças, estão sem alimento, estão sem emprego e não conseguem mais nada, mas simplesmente confiam em Deus, por isso eles estão vivos. Eu e você estamos vivos por causa da graça e da misericórdia de Deus, amado. E eu quero compartilhar um texto com você e convidá-lo também para você que não tem nenhum compromisso com alguma igreja, você que não frequenta nenhum ministério ou está desviado ou parou de frequentar. Amados, nós somos do Ministério Sementes de Cristo, ali em Santa Rita do Araguaia. Fica na rua Epifânio dos Santos, próximo ao Café com Bolo. Se você não tem um compromisso com o ministério e gostaria de ouvir a palavra de Deus, quer ouvir a palavra de Deus, precisa do amor e da misericórdia de Deus e precisa do consolo do Espírito Santo, vá até a igreja, amados. Vá lá nos visitar, será bem-vindo, será um prazer em recebê-lo. Nós lá estamos ministrando a palavra toda quinta-feira, às 19h30 e aos domingos, às 19 horas. Você será bem-vindo e receberá a palavra de Deus que é poderosa. Vamos estar juntos, adorando ao Senhor e ouvindo a sua palavra. E eu quero compartilhar o Salmo 103, que é tremendo. Nós vamos ler alguns versículos. A palavra de Deus diz aqui, fala sobre a misericórdia de Deus, e o salmista declarando: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e aos seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira.
não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quando o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce, pois soprando nela o vento, desaparece. E não conhecerá dali em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem. E a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para que com os que guardam a sua aliança e para os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Que coisa tremenda. Sabe, só um homem que viveu a excelência disso, a excelência de saber que um Deus de graça e de misericórdia poderia nos agraciar e nos beneficiar com a sua infinita misericórdia. O salmista que revela este escrito, estas palavras, viveu, cresceu, cresceu, vendo a glória de Deus sobre Israel. O menos provável, aquele que não podia nada, até o seu próprio pai achou que ele não poderia ser. Trouxe primeiro todos os filhos e esqueceu de Davi. O menos provável é aquele que também é um homem conforme o coração de Deus. Sabe, Davi pecou, como eu e você. Davi errou muito. Por diversas vezes ele cometeu erros que não deveria, porque já conhecia o Senhor. Mas havia uma diferença grande entre um pecador que se arrepende, há uma diferença grande entre um pecador que se arrepende e um pecador que continua no pecado. Davi era um pecador que se arrependeu, que se arrependia genuinamente. Por isso teve a capacidade de dizer: bendize, ó minha alma. Sabe o que ele está dizendo? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, por todos os seus benefícios. Você entende quantos benefícios já teve do Senhor? Sabe, o fôlego de vida, a saúde. E se você está enfermo, amado, entenda que Deus pode curá-lo, que Deus pode restaurá-lo para a glória dele. Sabe, a medicina, ela tem um poder sobre o homem, sobre a anatomia humana, sobre nós. Ela tem o poder de, talvez, fazer uma cirurgia e eliminar o problema. Ela tem o poder de constituir um medicamento que seja benefício para uma específica enfermidade. Mas esse medicamento pode também dar algumas complicações a outras coisas ou a outros órgãos. Então entenda que o benefício de Deus, a palavra de Deus e esse Deus que nós servimos, ele é um Deus galardoador daqueles que o amam e temem. A palavra de Deus aqui revela o temor do Senhor, que é o princípio de obediência, reverência e honra. Sabe, ele não está falando para que você tenha medo de Deus, porque senão seria por pressão. E ele estaria colocando você na parede e falando: olha, filho, você que não acredita em mim, você que não gosta de que falem de mim, você que não cumpre a minha palavra e não gosta que falem da minha palavra, sabe, eu te coloco hoje na parede, contra a parede, e digo: você tem que me adorar e tem que me amar. Não, ele não faz isso. É diferente. Ele te ama. Ele te consola. Ele te dá o fôlego de vida, ele te dá esperança e ele te dá agora, nesse momento, se você não acredita nele. Ele te dá a expectativa de agora, de ter um novo tempo, uma nova história de vida e acreditar plenamente nele, como o salmista declara: bendize, ó minha alma, uma luta interior dizendo para a alma, para a carne: bendiga, ó minha alma, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de só dos seus benefícios. É isso que o salmista estava dizendo. Quais são os meus e os teus benefícios, amados? Sabe, às vezes você está reclamando, mas você tem uma esposa, você tem filhos que são herança do Senhor, você tem um emprego, tem uma casa para morar. Sabe, muitos, amados, não têm nada e ainda conseguem glorificar a Deus. Eles romperam em fé, porque eles entenderam que maior do que tudo e do que todas as coisas é estar na presença de Deus. E quando nós entendemos isso, amados, esta base de relacionamento que
o Salmo 103 nos revela é graça e misericórdia. A gratidão é a fonte dos benefícios de Deus. A família, a saúde, o emprego, a fidelidade, o favor, o perdão, a cura, a libertação. Desse Deus supridor e mantenedor, que faz com que eu e você estejamos vivos e com o fôlego de vida. Seja grato a Deus, amado, por você estar vivo. Seja grato a Deus por você conseguir ouvir a mensagem de paz, de amor e de esperança que vem só do Senhor. Sabe, Ele não quer te machucar. Ele não é um Deus que fere, que oprime, que machuca. Até porque Ele te dá a oportunidade de escolher estar na presença dEle. Ele se apresenta a ti através da palavra, através da revelação do seu reino inabalável e poderoso. Mas Ele dá a mim e a você a oportunidade de escolher estar na presença dEle. Talvez os anos estão se passando e você está envelhecendo dentro de casa. Talvez os anos se passaram e você está com os cabelos brancos, está vendo seus filhos crescerem. Seus filhos foram para a faculdade, alguns foram embora, casaram e nada acontece. Talvez você esteja com uma mágoa tremenda no seu coração de algo que te fizeram no passado e algo que te feriram, te machucaram de alguma forma, com palavras, com traição, eu não sei o que é. Mas talvez você precise agora, nesse momento, de entregar a sua vida para Jesus, entregar a sua vida para Deus, amado, e entender que só Ele pode suprir este vazio que está dentro de vós. O vazio que está no teu interior, que está te consumindo dia após dia. E você já não tem mais esperança, não tem mais alegria, porque os seus parentes, os seus filhos já estão longe. A sua esposa já não está mais com você. Talvez você esteja sozinho. Ou talvez esteja fazendo coisas terríveis para que firam você mesmo. Está no álcool, na dependência do álcool. Está usando drogas, está se prostituindo. Sabe, Deus quer o melhor para você. E Ele pode te tirar desta vida, mas você precisa decidir por Ele. É uma decisão tua. Ele não vai te obrigar a fazer isso, porque Ele é um Pai que ama. E por amor Ele te dá a liberdade de escolher a palavra e a vida com Deus. Esta vida com Deus, amados, ela diz respeito a um Deus de misericórdia. Um Deus que é o médico dos médicos e Senhor dos senhores. Um Deus que é soberano sobre céus e terra e um Deus de favor, de promessas, que restaura toda a pessoa e que é o justo juiz, porque nele não há condenação e não é uma justiça que oscila. Sabe, a justiça aqui na terra, ela oscila. Esses dias eu estava assistindo um documentário que falou sobre as prisões nos Estados Unidos de pessoas inocentes que foram condenadas à pena de morte e morreram. E depois foi descoberto que eles não eram culpados. Alguns que ficaram presos por 15 anos, 20 anos, 30 anos, e a justiça havia os condenado. E houve uma pessoa, um advogado que decidiu se colocar na brecha por esta causa e foi até o final. E mostrou aos juízes ou ao juiz que eles eram inocentes. Aqui o justo juiz não oscila. O justo juiz é imutável. O Senhor é imutável. A justiça na terra, ela oscila por causa de uma prova deturpada. Ou algo que seja anulado ou inventado pode ser a tua condenação. Mas a justiça de Deus e o juízo de Deus é absoluto e pleno. Essa justiça que é inabalável faz com que ele seja constituído o justo juiz. Aquele que virá, agora não como um cordeiro, mas como um justo juiz. E esse justo juiz, a qual nós falamos, é Jesus Cristo. Ele virá sim para julgar, amado, porque você está tendo a oportunidade de escolher por Deus, de escolher por Ele. Não desperdice essa oportunidade, amado. Não desperdice a tua juventude. Sabe, você é jovem, recém-casado, ou está namorando, noivo, está prestes a casar. Sabe, não leve a sua namorada, a sua noiva aos bares de prostituição, às casas de festas, onde outros homens tentam usurpar a sua noiva, eu diria, usurpar, ter a sua noiva. Ou até mesmo você querer usurpar a noiva de outros. Sabe isso, amado? É uma ilusão perdida. Porque no momento em que estamos vivendo, que antecede a volta de Jesus Cristo, nós precisamos nos aproximar mais dele.
E nós precisamos entender que esta graça e misericórdia do Senhor faz com que nós entendamos o amor de Deus por nós, que dá a você que está ouvindo, que está me vendo nesta manhã de terça-feira, mais uma oportunidade de refletir sobre como você está conduzindo a sua vida, de que forma você está vivendo, de que forma você está se ferindo. O seu coração pode estar ferido, sua alma ferida, por palavras, por coisas ou por situações, e algumas delas proporcionadas por você mesmo. É hora de romper em fé. É hora de você se levantar e entender que o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, nos deu uma palavra de vida eterna que é viva. Ela se faz presente em nossas vidas por todo o tempo. A palavra de Deus diz que passarão céus e terra, mas a palavra é eterna. A palavra de Deus diz que o comportamento amoroso do Deus Pai, que surpreende, que é incompreensível e que é incomparável. Olha o que diz o verso 10. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Você já viu alguém assim? Conhece alguém que você fere, que você machuca e te trata bem? Conhece alguém que você já fez tantas coisas, feriu, traiu, machucou, xingou, agrediu e te trata bem? Esse é o Senhor. Sabe o que Ele é? Esse comportamento de Deus que está no verso 10, desse Deus amoroso, Abba Pai, é um comportamento que surpreende, um comportamento que é incomparável e um comportamento que é incompreensível aos nossos olhos, porque não entendemos como pode alguém que nós rejeitamos, que nós pecamos, que nós erramos tanto, que nós fizemos tantas coisas, estavam debaixo do pecado, da injustiça, da infidelidade, ao ponto de estarmos como pecadores nos nossos delitos e pecados e vivendo consoante as nossas iniquidades. E Ele nos dá a oportunidade de falar: filho, eu te amo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Sabe, nós somos fracos diante desse Deus poderoso, nós somos tão pequenos, e muitos de nós acham que são grandes, que já sabem muito, que já têm a sua idade, já têm o seu emprego, o seu dinheiro, e são grandes diante da sociedade, não precisam de Deus. É um erro, é um equívoco se você pensa assim, amado. Todos nós precisamos da graça e da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus, olha o que diz, verso 17. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para os que guardam a sua aliança e para os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Aqui ele está falando novamente sobre obediência, sobre servir a Deus sem desejar algo. Simplesmente o adore e sirva a Deus. Sabe, amados, essa palavra eu posso estar falando para homens que já conhecem a Deus, para mulheres, para família, mas eu também posso estar direcionando para pessoas que um dia resolveram dizer que são ateus ou que não querem saber da palavra de Deus e odeiam cristãos, odeiam crentes, odeiam católicos, enfim. Eu estive caminhando alguns dias atrás, o mês passado, conheci várias famílias que eu não conhecia. E sabe, muitas pessoas me revelaram: olha, não vá naquela família porque eles não querem nem ouvir falar de crente. Eles odeiam cristãos, odeiam crentes, odeiam quem fala da palavra de Deus. Por que esse ódio? O que nós fizemos, o que a palavra de Deus fez para que você odeie a Deus? Ela fala a verdade, ela fala sobre a justiça plena, ela fala sobre graça e misericórdia, ela fala sobre pecado, sobre iniquidade, sobre condenação, que está atribuído a você se você decidir entrar nessa dimensão, mas que está atribuído a você também se você decidir honrar a Deus, estar diante da sua presença
para que a graça e a misericórdia de Deus sejam constantes na tua vida, como a palavra de Deus revela. As misericórdias do Senhor são de eternidade a eternidade. Por isso Ele te ama e te consola nesta manhã. Se você não crê ou não acredita em Deus, faça uma aliança, um pacto de aliança com Deus. O busque, mas o busque de toda a sua força, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Busque-o como está. Se você é um alcoólatra, busque-o. Se você é um dependente químico, busque-o. Se você está na prostituição, se você é um pai que não zelou pelos filhos, maltratou, perseguiu, machucou, feriu. Se você é um homem que feriu a sua esposa, traiu a sua esposa, sabe, Ele pode mudar tudo isso. Basta que você creia e entenda que este Deus, a qual eu profiro, a qual eu temo, a qual eu entendo, que é infinitamente mais ou maior do que nós imaginamos e pensamos. Os pensamentos dele são maiores e melhores. Os caminhos do Senhor são maiores e melhores. Por isso, eu não posso viver sem Ele. Não é sem a Bíblia. A Bíblia você pode colocar na sua sala, abrir no Salmo 103, ou no Salmo 139, 125, eu não sei. Tem algumas pessoas que usam como um amuleto. E a palavra de Deus não é um amuleto. Este livro não é nada se eu não interpretá-lo e não entendê-lo. Mas a palavra que está inserida neste livro da vida, esta palavra é poderosa para mudar a tua história de vida. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja e te guarde para toda a trajetória de vida. Assuma um compromisso com Deus, não se envergonhe. Por muitos anos você não se envergonhou do pecado, de maltratar a sua esposa, de maltratar os seus filhos, de se prostituir, de se drogar, de se embriagar. E por que se envergonharia de estar na presença de Deus? Sabe, você pode, Ele te dá esta oportunidade nesta manhã. Seja vivo em vida, para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. SBT, a cara do Brasil.